Benji, agora, como eu prometi, duas entrevistas sensacionais. A primeira, o treinador bicampeão da Copa do Brasil, Mano Menezes. Fala que ele tem aquele jeito durão, que ele é friozão, secão. Não. Vocês vão ver como é que foi no Aqui com o Benja. Deu o que falar essa entrevista, vamos ver. E no final de 2007, eu já tinha a ideia de que estava na hora de seguir o caminho. Tínhamos tido uma conversa com o presidente do Grêmio, achava que era a hora, né? Já tínhamos feito algo significativo, mas o torcedor sempre quer mais, né? E no outro ano você não sabe como vai ser. Então era a hora de seguir em frente. Por coincidência, o nosso último jogo da temporada de 2007 foi contra o Corinthians. Que foi o jogo que o Corinthians foi rebaixado. Nós é que tivemos, né, a tristeza, entre aspas, de rebaixar o Corinthians matematicamente no último jogo, com um empate 1-1 em Porto Alegre. E eu fui convidado logo depois para dirigir o Corinthians. Então entendi. Fui convidado, recebi o convite para dirigir dois clubes. O Corinthians quem é outro? E o Cruzeiro. Ah, naquela época também? O Dorival tinha classificado o Cruzeiro para a Libertadores, tinha sido terceiro do brasileiro, mas o Cruzeiro tinha decidido não ficar com o Dorival. Mas e o que te levou a escolher um time que estaria na primeira divisão e escolher um time que você fala, pô, de novo, acabei de passar isso com o Grêmio e agora eu vou pegar um Corinthians que pela primeira vez na vida tinha sido rebaixado e jogar na Série B? Boa pergunta, Benji. Eu analisei exatamente essas duas questões. Qual era a expectativa do torcedor do Cruzeiro? O que as pessoas esperavam se eu fosse dirigir o Cruzeiro na Libertadores? O Cruzeiro que já era bicampeão da Libertadores. Que você fosse campeão. Ganhar a Libertadores, né? Então, eu estava entre ter que ganhar uma Libertadores no meu próximo trabalho, e eu sempre julgo, e falo isso até hoje, que o segundo trabalho num clube grande é muito importante para um técnico em termos de afirmação. É só você olhar aí por aí o que anda acontecendo, senão vai dizer que só foi um trabalho circunstancial, o segundo trabalho é importante. E eu via no Corinthians uma oportunidade de fazer sucesso, vencer, atingir o objetivo muito mais próximo do que no Cruzeiro. Porque qual a chance do Corinthians não ganhar a Série B de 2008? Quase nenhuma, né? O Corinthians ia se reorganizar, tinha chegado no fundo do poço, era uma potência de futebol, ia se reorganizar e ia ganhar a Série B, e isso dava uma afirmação para o primeiro ano de trabalho fora do Rio Grande do Sul. Então foi isso que eu levei em consideração. O Roberto falou publicamente que não queria o Mano Menezes. Isso te chateou? Me chateou porque não precisava falar publicamente. Eu falo sempre que o presidente tem o direito de escolher o treinador que ele quer. Porque o treinador é um cargo de confiança também do presidente do clube. Com um treinador de futebol, entre um presidente e um treinador de futebol, são decididas muitas coisas importantes para um clube. Então você quando tem empatia com uma pessoa, quando você gosta mais dela, quando você acredita mais no trabalho dela, tem uma tendência das coisas darem mais certo. Então, o presidente tem o direito de escolher quem ele quer. Mas quando ele não quer alguém, ele não precisa sair por aí falando que não quer. Eu não quero o Benja porque o perfil do Benja não é que nem o meu, né? E dois presidentes falaram isso que me chatearam muito na época. Um deles foi o Roberto e outro foi o Vitório Pifo do Internacional. Você se sentiu sacaneado? Porque você foi para a seleção para fazer uma reestruturação, para variar. Você fez reestruturação no Grêmio, no Corinthians. Você está parecendo aqueles caras que é empresário, compra empresa quebrada para levantar e vender depois, né? E aí te chamaram na seleção por causa de 2010. E você estava lá fazendo, ganhando. Você se sentiu sacaneado? Eles foram covardes, que nem o Andrés falou? Eu não gosto de usar adjetivos desses fortes, assim, tipo covarde, time se acovardou em campo. Eu não gosto disso. O futebol, para mim, não combina com isso. Eu respeito o que o Andrés falou, ele tem o direito de falar o que ele quer, né? E eu não estou aqui para policiar ninguém. Mas eles resolveram não correr o risco. Para eles foi mais cômodo não correr o risco. Eu não fui escolhido por eles para ser o técnico da seleção brasileira, primeira parte importante disso. Eu fui escolhido pelo Ricardo Teixeira. Nesse meio tempo, o Ricardo sai, por tudo que se soube do futebol brasileiro, os problemas que teve, e vem José Maria Marinho e vem Marco Paulo Del Nero juntos, né?
para decidir. Eu me lembro de estar sentado com o Andrés, junto com o José Maria Marinho, dentro da sala da presidência da CBF. Marco Polo Del Nero sentado numa mesa ao lado, só observando. E eu tomei a palavra e disse ao presidente o seguinte: presidente, eu não fui escolhido como técnico da seleção pelo senhor. E eu quero que o senhor se sinta absolutamente livre para escolher outro treinador, se assim o senhor achar que deve escolher. A única coisa que eu quero, quando o senhor fizer isso, se o senhor fizer, é que o senhor tenha respeito comigo como treinador. Que é a única coisa que eu acho que faltou. Então, para mim, a seleção já é uma página absolutamente virada. Eu nem gosto muito de ficar falando da seleção, porque senão fica parecendo que você tem mágoas. Eu não guardo mágoa de quase nada na minha vida. Quase? Quase nada. Mas alguma coisa quase você guarda? Nada. Não, a única coisa que eu tenho assim, para reclamar do futebol é quando eu estive técnico da seleção brasileira, algumas pessoas falaram da minha honestidade. Essa eu guardo. Mas aqueles que falaram, certamente estão marcados lá, tem um xizinho na paleta. Não sei quem falou. Tem um xizinho na paleta, porque eu sou que nem você quando nós falamos antes. Você não fala da honestidade de uma pessoa se você não pode provar sobre aquilo. Então, mas naquela época lá, isso eu até falei semana passada no Jogo Sagrado aqui. Então é a única coisa que me Eu falei assim, eu acho engraçado o seguinte, quando o Mano Menezes convocou o Fernandinho, é esquema de empresário. O Mano Menezes está levando uma grana para convocar fulano. Se falava isso ou não se falava? O Guardiola deve ter ganho também a mesma grana que eu, né? Porque o Guardiola levou o Fernandinho pro Manchester City. Mas não se falava? Claro. É isso. É exatamente isso que eu acho que é uma irresponsabilidade. Isso sim se chama uma crítica desonesta. Isso eu não perdoo. Até porque na época você estava lá para fazer justamente a reformulação. E aí você começou a levar, não teve só esse não, tem mais jogador que eu ouvi falar. Se eu não me engano, o Jadson. Teve Jadson. Teve o William. Teve o William, que também jogava no Shakhtar. O William atual. Do William do Chelsea. Exatamente. E aí os caras falam assim, pô, o Mano Menezes está fazendo esquema com o empresário, está ganhando dinheiro e tudo que é lado. Aí muda treinador, convoca os mesmos jogadores e não se fala, o fulano aí tá ganhando dinheiro. Então isso é a única coisa que eu não perdoo, isso eu guardo, e as pessoas que fizeram isso não merecem o meu respeito como cronista esportivo. E como é que foi dirigir o Ronaldo Fenômeno? Tudo de bom. A história da contratação do Ronaldo começou em finalzinho da Série B de 2008. Nós estávamos em Caxias do Sul. Nós já tínhamos subido e já tínhamos sido campeão contra o Criciúma, fomos direto para jogar um jogo na quarta-feira com a Juventude. E a primeira pessoa que me falou sobre a contratação do Ronaldo foi o Luiz Paulo Rosenberg. E me lembro, e disse o seguinte ainda: você viu o Ronaldo jogando ontem? Aí Ronaldo tinha jogado amigos do Zidane contra amigos do Ronaldo. E eu levantei e imitei Ronaldo jogando amigos do... Você imitou? Tentei imitar a movimentação ou a falta de movimentação do Fenômeno no jogo, porque ele estava vindo da lesão, né? Estava vindo da lesão. Então o Ronaldo, né? E aí conversou e ele perguntou algumas coisas e aí um assunto morreu. Mas você achou que era viagem? Você achou, não, os caras estão viajando? Eu achei que era viagem. Eu não achei que era viável, né? E ninguém tinha certeza se o Ronaldo ia voltar a jogar. Também precisava ficar bem claro isso, né? Você tinha uma ideia. Aí quando eu estou de férias, em dezembro, Guilherme Prado, assessor de imprensa do Corinthians, me liga e diz assim: o Corinthians contratou o Fenômeno. Deu um silêncio assim depois que ele falou isso, né? E aí conversamos, coitado tudo, combinamos que eu ia conversar com o Ronaldo antes da apresentação, conversamos as coisas básicas, desejei boa sorte, coitado, mas ninguém sabia exatamente o que ia acontecer depois disso, né? Quando começou a pré-temporada em Itu, nós começamos a ver que o negócio era sério, né? Que ele estava muito imbuído em voltar a jogar futebol e que a dedicação nele nos treinamentos era excepcional, né? E aí eu chamei para conversar mais objetivamente. E no hotel onde a gente estava,
os jogadores ficavam numa ala mais lá embaixo, né? E os quartos da comissão técnica eram quartos maiores e individuais. E os deles eram de dupla. Quando eu pedi para ele vir até o meu quarto, ele entrou, tinha uma mesinha, disse assim, gostei desse quarto. Aí eu falei para ele assim, mas você ainda vai jogar mais um tempo, vai demorar para você ser comissão técnica, você vai ficar lá no duplo. E aí tratamos como nós íamos nos tratar na relação. Eu disse a ele que ele era um cara muito maior do que tudo, pela importância dele no futebol. Ele estava voltando ao futebol brasileiro, né, depois de muito tempo, e como nós íamos nos conduzir na relação do dia a dia. Nunca tivemos problema. Nunca tivemos problema. E o resto dentro de campo todo mundo viu e todo mundo sabe. Você imaginava, você acreditava, imaginava não, que o Dedé ia voltar a jogar nesse nível? Não. Tinha muita dúvida sobre ele jogar nesse nível, né? Voltar, teve um momento que a gente teve, assim, uma apreensão muito grande. A gente teve ali, né, no fiozinho, vai voltar, não vai voltar. A gente acreditava muito, os médicos acreditaram muito, ele também teve uma força de vontade extraordinária, mas voltar a jogar nesse nível, para voltar para a seleção brasileira, eu achava que não ia dar mais, mas ele foi surpreendente. Você nunca fala por que você saiu do Flamengo. Você sempre fala uma questão pessoal. O que rolou que te deixou... Porque você não é cara de pedir demissão. Esse é um bom parâmetro para dizer que alguma coisa grave aconteceu, né, Benji? E quando a gente sai e não fala quando sai, depois já não fala mais. Então você não vai falar? No assunto encerrado. Você não vai falar. No jogo sagrado, há um mês e pouco atrás, na véspera do jogo do Palmeiras, eu te fiz uma pergunta ao vivo. Você falou, não vou te responder hoje porque você quer polêmica, mas você me cobra que você me pergunta que eu vou responder. Lá aquela saída do Cuca, o Palmeiras te procurou para ser treinador ou não procurou? Você falou que podia perguntar naquela época. Depois da final, você falou, depois você pode me perguntar. O Palmeiras te procurou ou não procurou? Eu tinha informação, os caras falaram que eu estava mentindo. Não, procurou sim. Mandou pessoas falarem comigo, pessoas autorizadas a falar comigo. E a única diferença do que foi noticiado está no seguinte ponto. Nós nunca fizemos uma negociação. Não teve negociação. O Palmeiras manifestou, através dessas pessoas, o interesse e eu respondi o seguinte: eu vou primeiro conversar com a nova direção do Cruzeiro, que tinha acabado de ser eleita. Tinha trocado a presidência e a direção de futebol. Dependendo do que eu conversar com eles, nós podemos voltar a falar. Se eu achar que o que o Cruzeiro está me dizendo é o que eu gosto, e não é só questão financeira, né? Tanto que eu aceitei a proposta do Cruzeiro, não houve negociação de salário. O Cruzeiro me fez uma proposta salarial e eu disse, tá bem, é isso. Mas o mais importante era eu ouvir que nós teríamos um time capaz de lutar por títulos. Porque depois de 1 ano, 2 anos, você tem que ganhar, meu amigo. Não adianta você ficar achando que você vai jogar bonito ou bem e todo mundo vai gostar. O torcedor quer ser campeão e nós temos que ter um time para ser campeão. Foi isso que a direção do Cruzeiro me disse. Eu voltei a falar com essa pessoa que fez o contato comigo e disse, eu vou permanecer no Cruzeiro. Eu renovei o contrato com o Cruzeiro por 2 anos. Pô, por que você bateu boca com o Barbieri, com o Marcelo Oliveira? É coisa de jogo? Claro que é coisa de jogo. Tem que parar de valorizar bobagem. Né? A bobagem não, a gente não vê treinador batendo boca com o jogador. Não vê? Não, difícil. Aquela história lá do fala muito era entre quem? Era entre treinador? Era o Tite e o Filipão. Era, mas... E repercutiu. Repercutiu pra caramba mas não a ponto do que querem repercutir comigo. Tá? Questão do Barbieri, o Barbieri é novo, né? Pô, tava falando mais que eu na minha casa. Não dá para falar mais que eu na minha casa. O famoso de reclamar de juiz sou eu. Não é ele. Você reclama demais? Não, às vezes... Você fica bravo quando os caras falam, mano, quer apitar o jogo? Nada, eu falo bastante. E as pessoas pensam que tudo que eu tô falando é reclamação. Se tudo que eu falasse com o árbitro que tá ali, o quarto árbitro, ou às vezes com o Bandeira fosse reclamação, eu vivia sendo expulso. E esse ano eu não fui expulso nenhuma vez. Seco, pontos corridos ou mata-mata? Seco. Os dois. Não, você tem que escolher um. Mata-mata. Com VAR ou sem VAR? Com VAR.
Boa, Mano Menezes, bicampeão da Copa do Brasil. E agora, gente, essa entrevista